No ar, o programa de maior credibilidade do rádio. Em destaque, a sua cidade, o seu estado, tudo o que acontece no Brasil e no mundo. Está começando PV News. A informação em primeiro lugar. Aqui, na Venceslau FM. 16 horas 48 minutos em Presidente Venceslau. Hoje é dia 25 de julho de 2023. Hoje é uma terça-feira. Eu sou Edmilson Gomes e nós estamos iniciando mais uma edição do PV News. Destaques do dia. Ruas de Venceslau são liberadas após reparo em Sarjetão. Jogos regionais, o basquete masculino, o vôlei de praia e o tênis de mesa trouxeram medalhas para a nossa cidade. Vamos falar do lucro do FGTS. São 12 bilhões e 700 milhões de reais para o brasileiro. Existe cura para o diabetes? Você vai saber também aqui no nosso PV News, que está apenas começando. PV News, o jornal da Venceslau FM. A informação para quem interage com o mundo. A Prefeitura aqui de Presidente Venceslau executou a manutenção de 2 sarjetões localizados em trechos de alto fluxo de veículos. O trabalho foi desenvolvido por meio da Secretaria Municipal de Obras. O sarjetão da Rua Comandante Tenor Pereira, esquina com a Rua Castro Alves, foi reparado na segunda-feira de 17. A ação exigiu a interdição do trecho para execução e cura do concreto. Na mesma semana, na quarta, dia 19, foi reparado o sarjetão da Rua General Osório, no cruzamento da Avenida Princesa Isabel. A benfeitoria foi localizada com apoio de reeducandos do regime semiaberto da P1 de Presidente Venceslau. Além do basquete e vôlei de praia, Presidente Venceslau chegou ao pódio no tênis de mesa. Na disputa de duplas, os representantes vencesauenses ficaram em terceiro lugar na competição por equipes. O time de Venceslau ficou na segunda colocação, mesma posição ocupada pelos representantes do município na classificação geral da modalidade. Após as disputas, o secretário municipal de esportes, André Pellegrino, falou sobre a participação vencesauense. Ele disse estar muito feliz com a evolução de cada atleta dentro dos jogos. É muito difícil competir os jogos regionais. A competição servirá de experiência para o ano que vem, disse ele. Lucro do FGTS. Existem muitas perguntas, mas também temos respostas para todas sobre a distribuição desses 12 bilhões e 700 milhões de reais para os trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o montante será distribuído entre 217 milhões e 600 mil contas. O Conselho Curador do Fundo de Garantia de Tempo de Serviço decidiu, hoje, dia 25, distribuir para os trabalhadores parte do lucro registrado pelo FGTS no ano passado. Ao todo, serão distribuídos, em 2023, esses 12 bilhões e 700 milhões de reais entre 82 milhões de trabalhadores. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o valor corresponde a 99% do lucro total registrado pelo fundo no ano passado, de 12 bilhões e 800 milhões de reais. A medida tem sido adotada pelo Conselho ano a ano e o valor varia conforme o lucro. Pois bem, nós colocamos uma reportagem lá no nosso Facebook, facebook.com/Rádio Venceslau FM ou site venceslaufm.com.br, onde nós listamos uma série de perguntas. Você vai clicar, no link e vai ter acesso a várias perguntas como: será que eu posso sacar esse valor depositado? Quem tem direito de receber parte do lucro? Qual o valor depositado? Qual depósito vai ser feito? Quando sai a resolução? Os depósitos serão feitos todos os dias ou todo no mesmo dia? Como eu posso consultar o meu saldo? Por que o Conselho não distribui 100% do lucro, por exemplo? Distribuiu só 99%? Enfim, fique à vontade para acessar o nosso site, o nosso Face, para saber mais desse assunto. Assim como a diabetes. O diabetes é uma doença crônica que afeta a forma como o nosso corpo processa a glicose, que é o açúcar. Existem diferentes tipos de diabetes, mas o mais comum é o tipo 1 e o tipo 2. Se você ou alguém que você conhece vive nessa condição, é fundamental entender como lidar com a diabetes. Buscar formas de se cuidar de uma maneira adequada. Pois é, pensando nisso, foi que a Venceslau FM postou um vídeo bem rápido e com um profissional da área no seu Facebook também,
e também no nosso site wenceslaufm.com.br. Nela, o médico Dr. Márcio Aurélio Silva Pinto, endocrinologista, ele responde o seguinte: como usar medicação para o tratamento do diabetes? Como a alimentação interfere na diabetes? Como o tempo de controle do diabetes interfere no tratamento? E a dieta low carb e o diabetes combinam ou não? Saiba mais acessando o nosso site e o nosso Facebook. PV News faz o intervalo comercial e volta já já. PV News, o Jornal da Venceslau FM. A informação para quem interage com o mundo. Exames laboratoriais com agilidade e total precisão dos resultados é com o Laboratório de Análises Clínicas Roberto Nakata. Tecnologia de ponta e qualidade em todos os tipos de exames. Laboratório Roberto Nakata. 2 unidades em Venceslau e uma em Bataguaçu, em Presidente Epitácio, na Rua Vitória 781. Laboratório Roberto Nakata. Aliado forte da sua saúde. PV News, o Jornal da Venceslau FM. A informação para quem interage com o mundo. E como nós dissemos ontem, o Amazonas figura entre os estados com maior preço dos combustíveis. Os preços dos combustíveis no estado do Amazonas se encontram acima da média nacional. Já a nossa inflação na terceira semana de julho subiu 0,10%. Parece pouco, né? Mas não é não, viu, gente? Inflação medida pelo IPCS acumula alta de 3,56% em 12 meses. Saiba mais aqui no PV News. O índice de preços ao consumidor semanal teve alta de 0,10% na segunda semana de julho e acumula inflação para os últimos 12 meses. 4 das 8 classes de despesa componentes do índice registraram acréscimo em suas taxas de variação. A maior contribuição para o resultado do IPCS partiu do grupo Transportes. Nesta categoria, cabe mencionar o item automóvel novo, que subiu em relação à semana anterior. Também registraram acréscimo em suas taxas de variação os grupos de despesas diversas, saúde e cuidados pessoais e educação, leitura e recreação. Por outro lado, apresentaram recuo os grupos de habitação, alimentação, vestuário e comunicação. Na última semana, vale destacar que os itens que tiveram maiores quedas foram de tarifa de eletricidade residencial, hortaliças e legumes, roupas masculinas e serviços de streaming. Os dados foram divulgados pelo Instituto Brasileiro de Economia, o FGV-IBRE. Reportagem, Luíde Mauri. Narração, Lívia Azevedo. PV News, o Jornal da Venceslau FM. A informação para quem interage com o mundo. E faleceu hoje, terça-feira, o vencesauense Cido Pavani, aos 65 anos de idade. De acordo com informações de familiares, ele estava em uma viagem de trabalho na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e teve complicações de saúde que evoluíram para o óbito. Cido deixa filhos Washington e Michele, 5 netos e um bisneto. O corpo de Cido Pavani será velado na Organização Presidente a partir das 20 horas de hoje. O sepultamento será no cemitério de Presidente Venceslau amanhã, às 10 horas da manhã. Gás de cozinha, o preço médio cai 0,05% nesta semana. O preço médio do gás de cozinha é de R$ 101,90 no Brasil. Confira mais informações a respeito do gás de cozinha. O gás liquefeito de petróleo GLP ou simplesmente gás de cozinha no Brasil é de R$ 101,90 nesta semana. Este valor corresponde a uma queda de 0,05% em relação à semana anterior. A redução pode ainda ser reflexo da decisão da Petrobras em reduzir os custos da gasolina e do GLP. Esta medida entrou em vigência em 1º de julho deste ano. Lorena, no estado de São Paulo, assim como Paranaguá, no Paraná, foram os municípios brasileiros com o menor preço do gás de cozinha comercializado a R$ 70. O município que registrou preços mais altos foi Tefé, no Amazonas, em que o gás de cozinha foi comercializado a R$ 150. Recife, em Pernambuco, é a capital mais barata, com o preço médio de revenda do GLP em R$ 89. Por sua vez, Belo Horizonte, em Minas Gerais, a mais cara, registrando preços até R$ 149. Os dados são da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Reportagem, Luíde Mauri.
Narração: Lívia Azevedo. PV News, o Jornal da Venceslau FM. 16h57 em Presidente Venceslau. Corinthians e São Paulo medem forças a partir das 9h30 da noite, horário de Brasília, de hoje em Itaquera, pelo jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. Quem passar desse confronto encara o vencedor da outra semifinal, que é realizada ou será realizada entre Flamengo e Grêmio. Hoje, às 9h30, o Corinthians e São Paulo iniciam essa batalha por uma vaga na decisão da Copa do Brasil, e o confronto de ida das semifinais acontece na Neoquímica Arena. O jogo de volta vai acontecer no Morumbi. Mandante no primeiro jogo do Clássico, o Corinthians chegou às semifinais depois de eliminar o Remo, o Atlético Mineiro e o América Mineiro, todos após cobranças de penalidade e com os confrontos decisivos acontecendo em Itaquera. Desta vez, o Corinthians começa jogando em casa e vai decidir a vaga no Morumbi no dia 16 de agosto. No último final de semana, o Corinthians visitou o Bahia na Arena Fonte Nova. Ficou no empate sem gols pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já o São Paulo, que busca o título inédito da Copa do Brasil, garantiu a classificação após despachar o Ituano, o Sport e o Palmeiras. Nas quartas de final, inclusive, o tricolor despachou seu outro rival com vitórias nos dois jogos, 1-0 e 2-1, e a confirmação da vaga no Allianz Parque. A ascensão, porém, foi freada no último sábado, quando a equipe foi derrotada por 2-1 para o Cuiabá, longe de casa. Nada disso deve mexer com o ânimo da equipe, que tem praticamente todos os jogadores à disposição de Dorival Júnior para o confronto de hoje à noite. Transmissão do Sport TV e também do Prime Video. Vamos saber como fica o tempo e a temperatura para amanhã, já que pelos futebol já está quente a temperatura, né? Já está movendo. Chega uma hora do dia, só se fala no assunto do jogo do dia. Nós temos o seguinte: amanhã é dia 26 e nós temos o clima-tempo. Ele posiciona para a gente a seguinte condição do tempo para amanhã. Preciso dar um tempinho aqui para o computador obedecer a ordem que vem das mãos, né? Às vezes a cabeça pensa uma coisa e o computador está mostrando outra coisa, né? Mas amanhã em Presidente Venceslau nós teremos sol o dia todo, deve ser, nuvens no céu, muito parecido com hoje, o nevoeiro ao amanhecer. Muito cuidado com o pessoal que vai na pista, né? Nós temos vários pontos aqui na Raposo Tavares que tem nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam no decorrer da tarde, mas não há previsão de chuva. A mínima fica entre 20 e a máxima 32 graus aqui no oeste do estado de São Paulo. E assim nós encerramos o nosso PV News de hoje, desta terça-feira, agradecendo sua audiência e já fazendo o convite para que você continue em 100.5, a rádio da cidade, agora na companhia do Celso Ricardi, que apresenta para você o Jeitão Pantaneiro. Um abraço a todos, um bom fim de tarde com a gente e até amanhã. Você ouviu PV News, o Jornal da Venceslau FM. Você por dentro de tudo o que acontece na cidade, no Brasil e no mundo. Jornalismo com credibilidade e responsabilidade. PV